eu sou a Mandy, do Templo dos Imaginantes, e estarei dando início agora a uma série de vídeos em que cada um dos vídeos eu irei falar um pouquinho mais sobre cada uma das 7 leis herméticas. Esse vídeo de agora é apenas uma introdução, né, para a gente ter um contexto melhor sobre essa sabedoria hermética, né, sobre essas 7 leis. E qual a importância também da gente estudá-las, né, e aplicar esse conhecimento que por tanto tempo ficou oculto na nossa sociedade e conseguimos finalmente colocá-lo em prática para fazer a diferença na nossa vida e na forma como a gente enxerga as coisas do mundo e enxerga nós mesmos. Então vamos entender, né, o que são, afinal, as 7 leis herméticas. As 7 leis herméticas são princípios que trazem a compreensão de que nada está solto no universo, tudo está em perfeita ordem divina. Essas leis, elas vão nos trazer clareza sobre aspectos da nossa vida em que vamos conseguir compreender, né, o porquê de certos acontecimentos, sentimentos, sensações. E o mais legal é que são leis muito simples e bem diretas, né? Então a gente consegue facilmente observar a execução dessas leis na natureza, ao nosso redor, e não só ao nosso redor, no externo, como também no interno, né? E também é interessante ressaltar de que nós não podemos lutar contra essas leis, nós não podemos ir, né, contra elas, tentar quebrar as regras delas, mas a ideia é que a gente consiga harmonizá-las com a nossa vida. E aí, a partir disso, com a nossa elevação da nossa consciência a um patamar de plenitude, a gente vai conseguir saber como usar essas leis na nossa vida sem que a gente saia prejudicado, a gente consiga tirar o melhor dela e também o melhor aprendizado possível, né? A ideia é que a gente consiga utilizar esses princípios, essas leis a nosso favor com muita sabedoria, com muita serenidade e não ir contra elas, apenas aceitar que é esse o fluxo do universo, é esse o fluxo da natureza, que estamos inseridos em uma inteligência muito superior e que nós devemos saber como nos conduzir perante a vida através dessas leis, né? Então vamos entender um pouquinho sobre o que é o hermetismo, né? O hermetismo é um movimento místico e filosófico ligado a escritos antigos que são atribuídos a uma personalidade um tanto quanto misteriosa chamado Hermes Trismegistus. O termo hermético, como a gente vai falar muito, né, as 7 leis herméticas, né, o hermético, ele significa fechado, ou seja, por muito tempo, esse conhecimento era mantido fechado ao grande público, à grande massa, né? Apenas algumas pessoas eram iniciadas nesse conhecimento que ele era oculto. E nessa época, essa sabedoria, ela era transmitida através de axiomas e aforismo, que nada mais são que frases que vão conter um conhecimento muito profundo em poucas palavras. Essas frases, elas vão sintetizar bastante de toda a profundeza filosófica que há em todo esse ensinamento. Então você vai perceber que ao longo que formos estudando as 7 leis herméticas, cada uma delas possui alguns axiomas, alguns aforismos que são principais, né, que sintetizam bastante a ideia profunda que há por trás dela. Então vamos entender um pouquinho também quem foi Hermes Trismegistus. Hermes Trismegisto, ele é uma figura um tanto quanto misteriosa,
É dito que ele viveu no Egito há pelo menos uns 2.500 anos antes de Cristo. Trimegisto significa o 3 vezes grande. Por que o 3 vezes grande? Porque ele é considerado um sábio nas 3 grandes esferas, nos 3 grandes planos: o mental, o espiritual e o físico. Ele também é considerado o pai da alquimia, e é muito interessante a gente abordar a alquimia aqui, porque a alquimia foi uma linguagem elaborada muito para disfarçar também o conhecimento hermético, né? A ideia é que apenas os iniciados e os mestres conseguissem entender esse conhecimento, que eram repassados através de muitos símbolos, né? E essa sagacidade, ela permitiu que o conhecimento, ele de fato continuasse vivo durante a Idade Média, né? E os alquimistas não tinham somente uma linguagem única, como eles também camuflavam suas ideias. Por isso que vem disso aquele conceito hermético, né, que a gente comentou. Por exemplo, quando eles falavam em transformar chumbo em ouro, não era do sentido literal, porque quando a igreja ela perseguia os alquimistas e perguntava sobre as práticas deles, eles respondiam, né? Ah, estamos aqui tentando transformar o chumbo em ouro. E aí a igreja pensava que, poxa, interessante, né, ter esse conhecimento de transformar o chumbo em ouro, né? A ganância estava falando muito alto. Por isso que muitos alquimistas continuavam ilesos e conseguiam ainda continuar os seus estudos, os seus experimentos, né? Porque o transformar chumbo em ouro era repassado de forma literal para mascarar e para mascarar o que de fato eles faziam, né? Porque a ideia não era nesse sentido literal. Era apenas uma metáfora, porque o conhecimento contido ali era para transformar um humano selvagem em um ser mais elevado. E eles faziam isso através do conhecimento, né, do hermetismo. Ser um alquimista era ter todo esse conhecimento, né, sobre a realidade, sobre o todo, sobre as leis cósmicas. Hermes também ele é considerado o pai do ocultismo, da magia, o escriba, o mensageiro dos deuses. E ele também é conhecido, né, em outras culturas, né, com outros nomes. Então, por exemplo, no Egito, a gente tem o deus Thoth, que é uma das maiores divindades, né, do panteão egípcio. E o deus Thoth, ele era representado com um corpo de homem e uma cabeça de um pássaro, né, que é o Ibis. E ele é associado a esses aspectos intelectuais, cósmicos, presentes na criação do universo. Nós temos Hermes, né, da Grécia, que ele era um mensageiro dos deuses, né, aquele que traz o conhecimento que está oculto. E também tínhamos Mercúrio. As características de Mercúrio também são as mesmas, né, são parecidas. Um deus que traz o conhecimento dos céus para os seres humanos. E é interessante ressaltar aqui que na Roma pagã, inclusive, o hermetismo ele era aberto. Existiam diversas escolas de ocultismo, não só de ocultismo, né, de magia, de paganismo, né. Só que isso mudou quando o imperador Constantino impôs o cristianismo como religião única e oficial. E é o que a gente vai entender um pouquinho mais agora, a queda e renascença de todo esse conhecimento ao longo da história, né? Só para a gente ter um pouquinho mais do contexto de como esse conhecimento oculto ele foi passado durante essas gerações. Então, a gente tem esse contexto histórico em que a Roma estava falindo, né? E aí Constantino, ele percebeu que ter vários deuses não era prático na manutenção do poder, pois ele precisava controlar diversos grupos, né? E ele foi o primeiro imperador cristão a dar liberdade ao cristianismo no Império Romano. Ele se destacou não só pelas reformas que ele fez, né, nesse âmbito religioso, mas também administrativa, militar.
E a partir disso ele chegou à conclusão de que o monoteísmo, que é essa ideia de você acreditar e cultuar apenas em um Deus só, né? Era muito mais prático, muito mais rentável, facilitava muito mais o controle da população. E aí, assim, o cristianismo ele foi implantado à força na Roma. Então, quando Constantino ele oficializa o cristianismo, ele começa a perseguir todos os outros cultos que passaram a ser considerados pagãos. E também tem a questão de que foi retirado do cristianismo muitas das ideias hermetistas que ali haviam e também coisas relacionadas à magia. Também dá início, né, à perseguição de pessoas que não se enquadravam na ideia dele de cristianismo. Quando o Império Romano ele foi dividido, né, e entrou em decadência, a Igreja Católica assumiu o poder. Isso ocorreu devido a uma série de questões, né, falta de organizações, enfim. E a gente foi e entramos na Idade Média, né? Aí sim que o hermetismo foi perseguido de vez, né? Teve muito caça às bruxas, que é essa história que a gente conhece muito da Inquisição. Então, para o hermetismo continuar existindo nessa época, esse conhecimento oculto, a chama da verdade não se apagasse durante todas essas perseguições, foi criado grupos secretos, o hermetismo alquímico, né, através dessa alquimia simbólica. E aí depois nós temos essa era renascentista, né, do Renascimento. Durante a Idade Média, os alquimistas eles restringiram, né, a esses grupos fechados e pouquíssimas pessoas conseguiam entrar, já que eles de fato tinham esse grande propósito de manter esse conhecimento oculto ainda camuflado perante as grandes massas, justamente para não serem perseguidos, mas que ele pudesse seguir adiante durante as gerações, para que quando tivesse um momento propício, ele pudesse de fato ser aberto para o grande público. Só que esse cenário ele começou, né, a mudar na Renascença, que foi quando o hermetismo ele voltou a ser um conhecimento público. Isso ocorreu porque a Igreja Católica, né, não estava mais conseguindo controlar os diversos reinados que existiam na Europa. E, enfim, a tendência era que eles se juntassem, virassem nações. E na Florença tinha uma família muito poderosa que eram os Médicis. Os Médicis, eles financiavam a igreja e eles amavam a arte, amavam a cultura, amavam o conhecimento, principalmente o conhecimento de Platão. Eles, inclusive, abriram uma academia neoplatônica. E aí eles financiavam a Igreja Católica e também financiavam essa busca pelos conhecimentos antigos, né, que estavam perdidos, os escritos antigos, financiavam artistas. E como ele continuava financiando a Igreja Católica, ela acabava tendo pouca interferência, né, nessa influência dos Médicis. Depois surgiu a Contra-Reforma, né, que o hermetismo teve que novamente se ocultar perante o público, teve novamente os grupos secretos, que é onde surgiram também os templários, por exemplo, e também teve mais perseguições, e é mais ou menos esse contexto histórico em que o hermetismo ele foi sendo conduzido perante a história, perante essa época. Nós temos um símbolo muito conhecido também, que vale destacar um pouco mais, que é o caduceu de Mercúrio. O caduceu de Mercúrio, ele é um símbolo que a gente consegue ver em várias profissões, né?
é uma logo, assim, um símbolo realmente que a gente consegue ver muito na nossa realidade. Ele está associado ao equilíbrio moral e também ao caminho da iniciação. Acredita que nesse ponto de vista um pouco mais esotérico, ele também esteja relacionado ao caminho da ascensão da energia Kundalini, né? Que é essa energia que vai permanecer adormecida na base da nossa coluna vertebral. E vale destacar que a coluna vertebral é o símbolo da nossa faculdade evolutiva da energia pura. É onde ficam localizados os nossos chakras, né? E também tem a narrativa lendária, né, que diz que Mercúrio, ele estava andando com o seu cajado e viu duas serpentes brigando. Para separar essas serpentes, ele bateu o cajado no chão e fez com que ambas as serpentes se enrolassem no cajado e subissem nele. E aí nessa lenda, as serpentes, elas representam os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, os instintos mais básicos humanos, né, que estão brigando e rastejando no chão. E o conhecimento, ele é representado pelo bastão de Mercúrio, que quando ele bate no chão, faz com que os pensamentos e os sentimentos se elevem. E é interessante essa narrativa porque ela traz o princípio do hermetismo, tirar o ser humano da ignorância, dos seus instintos mais básicos e da sobrevivência pura por meio do conhecimento. A ideia é que possamos evoluir para o nosso verdadeiro potencial divino, alinhando o microcosmos com o macrocosmos. E aí nós temos esse livrinho muito conhecido, né, que é o Kybalion, que é onde a gente vai ter o ensinamento mais básico das leis herméticas. Ele surgiu em 1908, né, de uma autoria desconhecida, pois sabemos que o autor ele é titulado Os Três Iniciados e há muitas especulações para saber quem de fato foi esse autor. E nesse livro a gente vai encontrar descrições das 7 leis herméticas que regem todo o universo. Por um bom tempo, esse livro ele não foi dada muita atenção a ele, né? Só que agora a gente vê que ele está muito bem difundido, muito bem conhecido, né? É como se esse livro, ele de fato conseguisse nos trazer um ensinamento básico das leis herméticas para a gente conseguir sermos introduzidos a esses mistérios da grande arte. Também temos outras obras famosas atribuídas a Hermes Trismegisto. A gente tem o Corpus Hermético, que é uma coleção de vários tratados herméticos que tem os principais axiomas e crenças das tendências herméticas. Nele há questões como a natureza do divino, o surgimento do cosmos, a queda do homem do paraíso, as noções de verdade, do bem, da beleza, né? E também temos a Tábua de Esmeralda, que é um texto com enorme relevância nos dias de hoje, porque revela o conhecimento antigo sobre o universo, né? Nós temos também esse axioma incrível do Kybalion. Os princípios da verdade são 7. Aquele que os conhece perfeitamente possui a chave mágica, com a qual todas as portas do templo podem ser abertas completamente. E aí nós temos as 7 leis herméticas, né? Cada vídeo que será trazido nessa série irá abordar especificamente sobre uma dessas leis, né? Uma de cada dessas leis. E a ideia é que a gente consiga tirar reflexões profundas a respeito de cada uma delas. E você vai perceber que muitas delas aí já são muito conhecidas no nosso dia a dia, né? A gente tem, por exemplo, a causa e efeito, né? Que é muito conhecida também como a lei do karma. A gente tem também a lei da vibração,
que é muito conhecida como a lei da atração também, né? Então, nós conseguimos ver esse conhecimento no nosso dia a dia. Nós conseguimos vê-los atuando, né, ao nosso redor. Estamos sendo regidos por essas leis constantemente. Nós conseguimos vê-los na prática. A ideia é que a gente consiga ter um conhecimento mais profundo para que a gente consiga tirar aprendizagens muito mais profundas da nossa vida a partir dessas leis e que a gente consiga se harmonizar perante elas, né? Perante nossas dificuldades, perante nossas tristezas, a gente consiga entender toda essa inteligência divina que está nos regindo e como a gente pode transmutar isso. Em qualquer lugar que estejam os vestígios do Mestre, os ouvidos daquele que estiver preparado para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. Quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vêm os lábios para enchê-los de sabedoria. Ou seja, a ideia é que você esteja disposto, sem preconceitos, sem nenhum tipo de crença, para poder ouvir esses ensinamentos. Talvez o que você irá aprender, ou talvez o que você irá de fato observar a partir de diante, não seja tão harmonioso quanto você esperava, mas é o que você precisa saber. E também é importante ressaltar, o Kybalion fala muito isso, o hermetismo, que não adianta a gente distribuir conhecimentos para aqueles que tapam os ouvidos, né? A gente tem que ter um pouco também desse discernimento de passar adiante o conhecimento para quem de fato está pronto para adquiri-lo, né? Para quem de fato está aberto a isso. E também um ensinamento muito valioso que o Kybalion cita é que o conhecimento, ele vai ser muito bem aproveitado por você, vai ter um valor muito significativo quando você colocar em prática ou também se você passá-lo adiante. Então, a partir do momento que você se aprofundar nas leis herméticas, tente de fato colocar no seu dia a dia, tente observar a sua realidade de uma forma mais diferenciada, sendo regida constantemente por essa inteligência divina, em que você em nenhum momento está abandonado, em nenhum momento você é órfão de pai ou mãe. Tudo está em perfeita ordem e nada por acaso. Tente ver no seu dia a dia e tente praticá-lo, que as coisas sim vão começar a mudar para você. E também, quando possível, tente compartilhar um pouco do que você aprendeu, um pouco das suas experiências. Tente passar de fato adiante, né? Todos esses ensinamentos. Seja falando em uma conversa com um amigo, seja escrevendo sobre, seja compartilhando uma reflexão nas suas redes sociais. Tente, de alguma forma, passar um pouco adiante esses mistérios ocultos, porque aí você vai estar, de fato, aproveitando da melhor forma o que o conhecimento ele propõe para você. Então é isso, espero que tenha gostado, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida é só comentar comigo e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!